Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Dr. Eduardo Penteado, sou médico, ginecologista, faço parte do corpo docente da nossa pós-graduação em farmacologia clínica. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, no dia que nós vamos falar sobre um assunto, né, a respeito de hormônios, né? Vamos falar sobre a gestrinona e todo o seu impacto, né, na saúde da mulher, correto? Bom, queria dizer para vocês também que é uma oportunidade muito grande para vocês se matricularem nessa pós-graduação, onde nós temos uma quantidade grande de professores extremamente capacitados e que vão fazer a diferença, dentre outras pós-graduações que a gente encontra hoje no mercado, correto? Quero dizer também que sou professor da Universidade do Vale do Itajaí, na área de ginecologia, tá? A gente tem também um ambulatório só de terapia de reposição hormonal, climatério e menopausa, né? E eu tenho especialização também, né, pós-graduação em medicina esportiva. Então, falar para vocês a respeito desses hormônios fica uma coisa muito mais interessante quando a gente consegue colocar essas questões para vocês, correto? Bom, então, pessoal, a gente vai começar a nossa aulinha aqui, tá? Mostrar para vocês aqui, né, a gestrinona, né? Vamos começar a falar a respeito dela. Então, pessoal, a gestrinona, ela é um esteroide, tá? Ela é uma progesterona sintética derivada da 19-nortestosterona, estruturalmente relacionado ao norgestrel. Essa aí é a nossa estrutura da nossa gestrinona, correto? A fórmula molecular dela é essa, C21H24O2, peso molecular, né? A sinonímia, né? Gestrinona, gestrinon, né? Ela tem a aparência de um pó amarelo e a composição dela não é aplicável, correto? Essa é a estrutura que vocês estão vendo aí da gestrinona. Bom, o mecanismo de ação da gestrinona, ele é multifacetado, tá? Ela mostra uma alta afinidade por receptores de progesterona, bem como uma baixa afinidade pelo receptor de andrógeno. O medicamento tem uma atividade antiprogestágica mista, ou seja, é um agonista, ou seja, ela ajuda, né, parcialmente o receptor de progesterona, e o modulador seletivo de progesterona. E é um agonista fraco, tá? Do nosso receptor andrógeno ou um esteroide anabólico androgênico. Da mesma forma que o danazol, que é uma medicação que também é antiestrogênica, a gestrinona, ela atua como uma antigonadotrofina fraca, por meio da ativação do receptor de progesterona. Tá? Na glândula pituitária, ela suprime o aumento do LH e do FSH, ou seja, a gente tem uma inibição do nosso eixo, né, FSH e LH, durante o ciclo menstrual sem afetar níveis desses hormônios, ok? A gestrinona também tem uma capacidade muito grande, né, de diminuir a globulina carreadora dos hormônios sexuais, chamado SHBG, ok? O que faz resultar também uma quantidade maior, né, de testosterona livre, que também é uma das causas das nossas aumentos de acne, espinha e oleosidade, que são os efeitos colaterais que nós vamos ver daqui um pouquinho. Descobriu-se também que a gestrinona, essa liga-se ao receptor de estrogênio com afinidade ávida. O medicamento tem atividade antiestrogênica funcional. Eu quero, né, principalmente no endométrio, né? E eu quero que vocês prestem bastante atenção com relação à ação antiestrogênica desse hormônio. Bom, então, quais são as propriedades dela? Ela é uma medicação, ela é um hormônio androgênico, tá? Ela é antiestrogênica e antiprogestogênica. E também faz a inibição da liberação de gonadotrofinas hipofisárias. Então, nós temos lá, né, os nossos hormôniozinhos, os feedback dos hormônios, esteroides, né, o nosso hipotálamo, né, e as gonadotrofinas, né, por exemplo, agindo ali na região do ovário, o FSH e o LH. Então, a gente tem
um bloqueio, né, desse eixo aqui, tá, de LH e FSH agindo no nosso ovário, correto? Então, qual o seu mecanismo de ação? Né? A gestrinona, ela é um supressor da liberação das gonadotrofinas hipofisárias, em especial LH e FSH, inibe, né, o desenvolvimento do endométrio, né, e a gente vai explicar para vocês o que é o endométrio, tá? Com interação também com receptores androgênicos, então não é só pela diminuição do SHBG que essa droga funciona com alguns dos efeitos colaterais que eu já comentei antes, né? Mas ela é uma droga que também age em receptores androgênicos, fazendo com que tenhamos efeitos colaterais, tá? Interage com receptores estrogênicos, apresentando uma atividade antiestrogênica, tá? Então, aqui a gente vê, né, o nosso eixo também, tanto no homem quanto na mulher, o feedback dos hormônios lá na nossa hipófise, né, com a liberação de NRH para a produção de LH e FSH. Então, a nossa gestrinona funciona exatamente aqui, tá? E também, nesse momento que ela funciona aqui, você tem também a diminuição de liberação pelos ovários da produção de estrogênio e também a gente tem uma diminuição do estrogênio em função dela ser uma droga antiestrogênica. E é nesse ponto que nós vamos pegar bastante, que nós vamos falar bastante a respeito dessa condição da gestrinona, que é uma droga antiestrogênica. Bom, se é uma droga antiestrogênica, é uma droga que vai, né, inibir, muitas vezes, e ela tem uma afinidade muito grande para isso, né, ela vai inibir o nosso endométrio. O que é o nosso endométrio? É uma camada, tá? O endométrio é uma camada de revestimento que as mulheres têm dentro do útero, e esse endométrio, né, ele se espessa, né, depois que esse ciclo, né, ele começa, a gente começa com o ciclo menstrual, então essa paciente começa a ter um espessamento desse endométrio. No momento que tem o espessamento desse endométrio, né, e esse espessamento ele é mediado por estrogênio, ok? Então nós vemos aqui, ó, né, o estradiol funcionando como o principal, né, ator para fazer com que esse estrogênio aumente, com os picos, né, de LH no momento principal, no momento da ovulação, tá? Que vai mais ou menos em torno de 14 dias, se estivermos pensando num ciclo de aproximadamente 14 dias, né? O dia zero seria o dia em que a paciente menstrua, que significa o primeiro dia de um novo ciclo, tá? Nós temos aí o desenvolvimento, então, do nosso óvulo, tá? Dentro desse ovário, a liberação desse óvulo, tá? Com o pico de LH e esse endométrio sendo espessado. A gestrinona, ela age não fazendo com que haja o funcionamento desse FSH e desse LH, fazendo com que a gente também não tenha o espessamento do endométrio. E se nós não temos o espessamento desse endométrio porque estamos com o nosso estradiol, nosso estrogênio, né, bloqueado, né, nossos estrogênios bloqueados, nós não vamos ter o espessamento desse endométrio, correto? Consequentemente, a presença de amenorreia, tá? Então, ali, né, inibe o desenvolvimento do endométrio, esse aqui é o útero, nós temos aqui as trompas, os ligamentos ali, né, útero e ovário, tá? Então, nosso endométrio, que fica mais espesso, tá? Diminui, né? E pós-menstrual, esse endométrio está começando novamente, né, a proliferar com a ajuda do nosso estrogênio. Mas se nós não temos a função estrogênica e ela é inibida com uma droga como a gestrinona antiestrogênica, um dos primeiros, né, efeitos que nós vamos ter serão as amenorreias, ou a ausência de menstruação. Então, novamente aqui, só para vocês verem, né, a ação estrogênica, tá, e a ação ali da progesterona anteriormente, tá, que vão ser inibidos durante o nosso processo. Bom, a gestrinona, ela tem uma capacidade, como a gente está dizendo até agora, de evitar esse espessamento. Isso aqui é um espessamento normal, ok? Esse é um espessamento normal.
Qual que é a parte espessa do útero? É essa aqui. Essa aqui é o endométrio. Esse aqui é um útero, tá? Em que ele foi cortado longitudinalmente, depois de uma cirurgia chamada esterectomia, onde a gente retira esse útero, né? Então, aqui eu tenho um espessamento, tá? Normal, que vai daqui. Esse aqui é o endométrio, esse é o miométrio, ok? Então, esse aqui é um espessamento normal, habitual, que acontece todo mês. Este daqui, pessoal, é um endométrio, né? Vocês estão vendo que aqui ele não é bem delimitado. Aqui também o útero, o miométrio, e o endométrio, ele todo com uma hiperplasia, que a gente chama, um espessamento endometrial. A gente não vai entrar agora aqui, né, nessa questão aqui a respeito do que é, né, o que causou esse endométrio mais espesso desse jeito. Nem vamos entrar também aqui nessa questão de saber qual o tipo de problema que esse endométrio teve, mas ali, desculpe, mas ali a gente vai ter o quê? O nosso endométrio espessado. Aqui, uma figurinha normal para vocês verem ali o útero, tá? A parte das trompas, ok? Ovários, trompa e ovário. Aqui embaixo nós temos o ligamento útero-sacro, tá? Esse aqui é o ligamento largo, esse aqui o ligamento largo, e ali o ligamento útero-ovário, ok? Nós temos também o ligamento redondo, que está mais escondidinho aqui, esse daqui é o ligamento redondo, aqui é a parte do intestino, e aqui na frente a gente tem a nossa bexiga. Então isso aqui é uma foto, né, feita por laparoscopia, videolaparoscopia, né, que você entra com uma câmera via umbilical para a gente poder filmar e mostrar para vocês o que, que é um útero saudável com trompas e ovários todos bem. Bom, e o que, que a gente vai falar? A endometriose, como ela é uma medicação antiestrogênica, nós vamos falar das patologias estrogênio dependentes, né? Entre elas, né, endometriose. O que, que é endometriose? É a presença de partes deste endométrio, então vamos voltar aqui, partes dessa região aqui do endométrio, fora da cavidade uterina, ou seja, em vez de esse endométrio estar aqui dentro, né, desse útero, né, esse endométrio está fora. E estando fora, nós temos um caso chamado endometriose. Então, a presença de tecido endometrial ectópico. Sempre quando a gente fala em ectópico, quer dizer alguma coisa na medicina, alguma coisa fora do seu lugar. Então, nós temos aqui todo tomado esse útero aqui nesse desenho por endometriose e também endometriose na região de fora. A parte de dentro, vamos recapitular, é o endométrio, as trompas, os ovários, e na parte de fora nós temos aqui um útero tomado, ó, ligamento útero-ovário, nas trompas, no ovário, no corpo uterino, né? Isso é a endometriose, tá? Aqui a gente tem uma videolaparoscopia para vocês, mostrando todas as endometrioses que a gente acha. Esse aqui é um cisto de ovário com endometriose, né? O médico vai romper esse cisto. Esse líquido escuro é um líquido, né, de endometriose, tá? Eles são conhecidos como cistos de chocolate, tá? São cistos de endometriose, chamados endometriomas de ovário, e aí o médico ele está tentando separar esse cisto, né, desse ovário, ó, está fazendo a dissecção, que a gente chama, né, para tentar melhorar a situação desse ovário, né? Ali ele está dando um pontinho, né, e estão fazendo uma oforoplastia para melhorar a condição desse ovário. Ali ele está puxando e mostrando os restantes ali, o útero, né, aí dissecando a região, né, do ligamento, para tentar, né, fazer a melhor escolha para essa paciente, que é a cirurgia, que é o diagnóstico definitivo, né, que a gente chama de padrão ouro na medicina, né, o diagnóstico definitivo para a endometriose, que é essa cirurgia, que é a videolaparoscopia, ou seja, né, você fazer a cirurgia de endometriose é o melhor, né? É o nosso melhor. Isso aqui são focos de endometriose, tá, pessoal? Focos de endometriose. E o nosso endometrioma, né? Que está nesse ovário, né? Que vocês podem ver aqui, de novo, em grande volume, tá? Bom,
Então, nós temos ali a endometriose, fazendo também um grande problema que são as aderências, né? Isso aqui que vocês estão vendo são as aderências que nós encontramos nas pacientes com endometriose, tá? Uma das causas dessas aderências são os tecidos ectópicos, né? Isso aqui causa muito incômodo, isso aqui causa muita dor, né? Então, e tudo isso mediado pelo nosso estrogênio. Tá? Então, ali também, né, um ovário com endometrioma, um ovário apresentando endometriose, tá? Aderência, tudo isso aqui que está repuxado para cá, né, a gente tem aderência aqui também, né, focos pequenos aqui de endometriose também. Lembrando que a endometriose é uma doença estrogênio dependente, por isso que nós estamos falando da gestrinona sendo uma droga antiestrogênica para o quê? Tratamento dessa patologia. Mais focos de endometriose, né? Então, vocês podem ver toda essa região aqui, apresentando os focos pequenos de endometriose, e na região retrocervical. O que é a parte cervical? É a parte do colo do útero posterior ali, nós temos o útero, a parte inferior ali, né, seria a região cervical, ok? Bom, aqui nessa apresentação da Febrasgo, né, de 2021, né, nós temos ali o movimento pela endometriose, a campanha Escuta Minha Dor, né? Ou seja, conforme as evidências documentadas, nós podemos concluir que o tratamento clínico medicamentoso para dor pélvica associada à endometriose é altamente eficaz, com taxa de sucesso que variam de 80% a 100% de melhora em intervalo livre dos sintomas, que podem chegar até 2 anos. As drogas hormonais investigadas, né, que são os progestágenos isolados, anticoncepcionais orais combinados, gestrinona, danazol, e GnRH, mostraram igualmente efetivos no alívio da dor. Contudo, os efeitos adversos apresentados e os custos são diferenciados, né, e devem ser levados em consideração quando a escolha terapêutica. Isso aqui vocês podem encontrar no site da Febrasgo, né, que isso aqui é bem fresquinho, é bem de agora, de 2021. Aqui é só um artigozinho, né, para vocês darem, se quiserem, dar uma pesquisada, mostrando aí, né, que a endometriose é um processo inflamatório crônico, né, que é responsível ao manejo, né, com esteroides, né. No momento em que você faz, né, a supressão, né, da ovulação e supressão da formação dos hormônios, né, a gente tem melhora dos sintomas inflamatórios e melhora da dor, né, que é uma das coisas que incomoda muito essas pacientes, né. Então, eles colocam ali o tratamento com a gestrinona, que seria uma opção muito, muito, muito importante, né. Todas as medicações hoje, elas são muito bem vistas para tratamento de endometriose, né. Aqui no Brasil, que nós temos um pouco de dificuldade para com os ginecologistas de conhecer a endometriose e qual o tipo de tratamento, né, que a endometriose e qual o tipo de benefício, desculpa, que a endometriose pode trazer para as nossas pacientes. Nós temos também a gestrinona, atuando como tratamento para a nossa miomatose uterina. Então, o que a gente vê? Vários miomas grandes, né, tudo isso aqui, né, pessoal, são miomas grandes, né, em que são estrogênio dependentes e que eles podem ser utilizados para tratamento de miomas. A gestrinona sendo usada para tratamento de miomas. Aqui também, o útero está todo aqui deformado, miomas, correto? Né? Aqui também outros miomas, até o volume do útero está bastante aumentado. Nós temos aqui também, né, região miomatosa, essa região miomatosa, um mioma pediculado e outros miomas serosos que a gente pode ver nessa fotinho aí, tá? Aqui também, né, uma paciente que desejava gestar depois, foram retiradas aqui, né, todos esses miomas foram removidos, uma cirurgia chamada miomectomia, e depois a sutura, tá, da nossa musculatura do útero, tá, para reconstruir toda a anatomia uterina. Provavelmente essa paciente era uma paciente que gostaria, né, de a manutenção ainda do útero, né, a manutentura do útero para que ela pudesse engravidar posteriormente, tá? Bom, a gestrinona e a adenomiose. O que é a adenomiose? A adenomiose é a infiltração, né, do corpo do útero de pequenos, como se a gente tivesse pequenos miominhas, né? Ou seja, esse útero todo ele está infiltrado com esses miomas,
né, pequenos miomas, assim a gente pode dizer, né, e ele é um útero mais volumoso, né, esse útero mais volumoso faz com que essas pacientes sangrem mais, né, esse útero mais volumoso são causadores de sangramentos mais dolorosos nos períodos menstruais. Então, consequentemente, a gente tem, né, um tratamento bastante efetivo com a gestrinona para esse tipo de caso também. Gestrinona e TPM, né, pelo fato de ser o inibidor das gonadotrofinas, né, a gente vai ter uma estabilização melhor dessa função hormonal dessas pacientes. Então, para a melhora, né, da ação estrogênica e progestagem, que em cima de todas essas questões que as pacientes têm, né, ansiedade, né, nervosismo, mau humor, né, cansaço, alterações de apetite, inchaços, cólicas, constipação, ganho de peso, né, dor nas costas, né? Então, assim, a gente tem, então, a gestrinona com uma ação muito importante, tá? Então, é uma medicação multifacetada, como a gente diz ali no início da nossa aula, tá? Além de que ela age, né, multifacetada, porque ela age em vários locais diferentes, né, propiciando, né, vários benefícios para nossos pacientes, correto? Então, por que que a gente mexe também com relação à libido nessa paciente? Que lá no início a gente falou que a gente tem uma testosterona ligada, né, à albumina e ligada também ao SHBG. Ela mais firmemente se liga, né, ao SHBG, e aquilo que sobra, né, seria a testosterona livre. Como ela diminui valores de SHBG, propicia um aumento dos níveis de testosterona livre. Consequentemente, né, nós temos aí, se a nossa libido está sendo alterada em função, né, da nossa baixa de testosterona, né, a gente vai ter aí uma melhora na libido dessa paciente só com o uso de gestrinona. Então, ela acaba fazendo um tratamento, muitas vezes, para endometriose, né, mas ela ganha, né, com isso também uma melhora da sua atividade sexual. Tá? Muito importante também a mastalgia cíclica. O que é mastalgia? Mastalgia é dor na mama, né? Então, vocês têm ali tecido gorduroso e o tecido fibroso, né, de sustentação, que é o tecido glandular. O tecido glandular, né, ele é muito responsivo às questões hormonais. Então, muitos pacientes reclamam no período menstrual, né, pré-menstrual e menstrual, de aumento das mamas, né, e a mama muito dolorida, né? Então, assim, a gestrinona funcionaria também em função de ter uma redução dos níveis de estrogênio, a gente teria uma melhora, né, significativa, tá, da sensibilização dessas mamas, desse tecido glandular pela gestrinona, porque o estrogênio está baixo, consequentemente a gente tem uma melhora dessa dor mamária, correto? Bom, as vias de administração da gestrinona. Nós não temos, atualmente, apesar de estar registrado, nós não temos, assim, a venda na farmácia gestrinona. Ela é disponibilizada através das farmácias magistrais de manipulação, né? Então, nós temos a oportunidade de termos nossa gestrinona manipulada, tá? Via oral, tá? Em strips de desintegração oral, tá? Esse tipo de gestrinona aqui era a gestrinona que era utilizada, né, o qual ela chegou no Brasil para tratamento de endometriose, tá? Chamava-se dimetrose, hoje você não encontra ela no mercado, tá? A gente tem a via vaginal, em que você tem um aplicador, em que você, na farmácia de manipulação, também a gente pode fazer esse tipo de apresentação, e a gente tem as vias subcutâneas, com implantes absorvíveis, que são esses aqui da esquerda, que são implantes que são colocados embaixo da pele, né? E esses implantes, consequentemente, têm duração de 6 meses com absorção total. E nós temos também os implantes não absorvíveis, são os implantes cioelásticos, né? O implante hormonal, que vocês terem uma ideia do tamanho, que tem duração maior. São implantes que têm duração de 1 ano, né? 6 meses a 1 ano, só que esses implantes, eles ficam, né? Isso, como não é absorvível, esse tubinho de silicone, depois do término da ação do hormônio, ele fica ali, né? Que a paciente pode retirá-los ou não. São tubos de silicone, então não tem nenhuma agressão, nenhum tipo de alteração como infecção ou algum tipo de
problema, né? Mas são inabsorvíveis e esses outros à esquerda são os absorvíveis, tá? Bom, vamos lá. Quais são os efeitos colaterais, né? Como a gente tem inibição do eixo, né? Ou seja, a inibição da produção de estrogênio e progesterona, e sendo uma droga antiestrogênica, né? Esses efeitos colaterais, eles vão refletir, né? Aquilo que a paciente teria caso o estrogênio não estivesse presente. Qual que é esse momento, né? Seria o momento da menopausa, onde a paciente tem calorão, vagina seca, alteração de libido, né? Ressecamento vaginal, oscilações hormonais. Ah, mas daí, doutor, você falou que a gestrinona pode melhorar, né? A questão da libido por melhorar melhorando a quantidade de testosterona. Exatamente. Só que a gente tem que lembrar sempre que libido está muito envolvida com paciente estrogenizada. A gente precisa de uma questão um pouco, né, maior de estrogênio, né, pelo menos para a nossa testosterona funcionar. Toda vez que eu vou fazer reposição hormonal numa paciente menopausada, normalmente a gente usa um pouco de estrogênio, para que a testosterona tenha uma funcionalidade melhor. Então, né, a gente pode ter, em algumas pacientes, esse tipo de efeito colateral, como se fosse realmente uma menopausa. Devido à sua ligação com receptores androgênicos, né, essa é uma moça famosa, que eu não vou me recordar o nome dela, e aí ela coloca uma coisa que a gente não atribui a essa droga, né, que o pessoal comumente chama de chip da beleza, mas a gente não chama isso de chip da beleza, esse é o nome errado, né, é um nome pejorativo que a gente pede para que vocês não utilizem, né, de forma alguma. Não existe chip, né, na verdade são implantes, como vocês viram, né, de gestrinona, que é uma medicação, que é um hormônio e que tem seus efeitos benéficos e colaterais. Por que foi apelidado com esse nome de chip da beleza? Porque em função de diminuir a quantidade de estrogênio, né, nessas pacientes, consequentemente a gente teria uma diminuição, né, da ação desse estrogênio na região, principalmente de gordura, fazendo com que essas pacientes acumulassem menos líquido, que é uma função do estrogênio, e também um pouco de diminuição do processo inflamatório da gordura, que é a nossa celulite, né? Mas isso também você consegue, né, usando gestrinona, mas de uma forma correta, né? O que aconteceu foi que, em função de se vender essa droga como sendo uma droga milagrosa, se colocou esse hormônio de maneira, né? Então, você vendo a moça ali com muita acne, né? Essa medicação foi colocada de uma forma errônea, foi-se gasto muito do potencial dessa droga em função de apelos estéticos, o que a gente não aprova, né? E essa medicação, a todo custo, né? Ela coloca ali a que custo, né? Se perdeu-se muito dessa chance dessa medicação ser uma medicação, um hormônio bom, em função de uso errôneo, né? Muitas vezes exagerando nas doses de gestrinona, né? Fazendo com que as pacientes reclamassem aí depois, como ele é uma droga bem androgênica, que se liga muito ao receptor androgênico, né? Com acne, seborreia, hirsutismo, que é o aparecimento de pelos, né? Edema, ganho de peso, alterações de voz, alopecia androgênica e raramente hipertrofia do clitóris, correto? Outros efeitos que podem ocorrer com maior frequência e intensidade na administração via oral, que provavelmente, né, foi talvez o fato de essa medicação não estar mais, né, disponível é em função dos efeitos colaterais, principalmente com redução do HDL, né, colesterol bom, e aumento, né, do LDL, que é o colesterol bom. E principalmente, pessoal, com alteração na função hepática, né, altera muito a função hepática, então essa droga por via oral, ela tem esses problemas, por isso que se optou muitas vezes pelo gel vaginal, né, e pelos implantes subcutâneos. Ali a gente mostrou também um strip, né, como se fosse um adesivinho, um papelzinho que você coloca de desintegração oral. Esse strip de desintegração oral, em tese, a gente teria menor passagem hepática, consequentemente, a gente teria, né, não uma agressão tão grande assim.
mas a gente sabe que, querendo ou não, mesmo com os implantes, a gente pode ter um pouco de alteração do HDL e LDL, ou então na via vaginal, em função dessa droga ser uma droga que aumenta colesterol, em função dessa testosterona estar aumentada, né? Então, nós temos uma testosterona aumentada em função da diminuição desse HBG, o correto, temos mais testosterona livre, consequentemente, né, as pacientes que usam qualquer tipo de testosterona exógena, nós vamos ter aí uma diminuição do colesterol bom e um aumento do colesterol ruim, ok? Normalmente os efeitos androgênicos, eles são reversíveis e transitórios. Somente na parte do clitóris e da nossa voz é que a gente não vai ter tantas chances disso voltar ao normal, tá? Contraindicações: pacientes que têm desordens cardiovasculares, renais e hepáticas, com pacientes com perfil lipídico alterado, ou seja, pacientes apresentando aí, né, o nosso colesterol LDL aumentado e o HDL diminuído, tá? Enxaqueca, epilepsia, contraindicado em pacientes com sangramentos genitais não diagnosticados, né? Ou tumores andrógenos dependentes, né? Então, paciente que, eu quero fazer meu paciente sangrar menos, né? E aí eu nem sei qual é o tipo de sangramento que essa paciente está tendo, o porquê, ou não foi investigado. Gente, é contraindicado o uso de qualquer tipo de medicação que venha a agir nesse endométrio, como a gestrinona age tanto nesse endométrio, sem que a gente tenha uma investigação correta de qual o tipo de sangramento e por que essa paciente está sangrando. Cuidado com os eventos tromboembólicos ou histórico de trombose, e não deve ser usado durante a gestação, em função de a gente ter um ambiente muito androgênico nessas pacientes que estão gestantes, principalmente com os riscos de androgenização de bebês do sexo feminino, né? Ou seja, um bebê, uma criança, né, no ventre materno, um bebê no sexo feminino, estando, né, exposto ao ambiente muito androgênico, a possibilidade desse bebê até desenvolver uma genitália ambígua, um clitóris aumentar demais em função da quantidade maior de androgênios que nós apresentamos no uso de algumas medicações, corretos? Bom, pessoal, gostaria de agradecer toda a atenção de vocês, né? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, né? Gostaria de reforçar para que vocês se matriculassem na nossa pós-graduação, né? Farmacológica, hormonal, né? Eu estou deixando aqui o meu Instagram, @dr_edupenteado, ok? Vocês podem entrar em contato com a gente se tiver alguma dúvida, né? A gente está à disposição de vocês para qualquer tipo de pergunta e qualquer tipo de esclarecimento. Gostaria de agradecer, mais uma vez, né? Principalmente a doutora Tatiane pelo convite, né? E espero vê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado.